Oi, gente! Eu sou a teacher Priscila, a professora de inglês de vocês, e estou aqui para a gente trabalhar mais uma aula de inglês sobre conditionals. Lembra que na aula passada nós estudamos também sobre isso? Hoje nós vamos continuar o assunto. O assunto é bem extenso, foi necessário a gente dividir em duas partes. Mas continua tudo fácil, porque inglês é fácil, conditionals são fáceis e vocês vão entender muito bem. Acompanha comigo no slide que hoje nós vamos estudar a second conditional e a third conditional em inglês. Bora lá. Ó, primeiro eu vou te lembrar do conceito, né? Para quem esqueceu da aula passada, vamos começar com esse conceito. O que são conditional sentences? São sentenças usadas na língua inglesa que expressam situações de condição que aconteceram, que acontecem ou que acontecerão. Isto é, essas sentenças condicionais podem ser utilizadas no passado, no presente ou no futuro. São compostas pelo termo if, que no português significa se, e são formadas por uma oração principal, chamada de main clause, e uma oração condicional, que é a if clause. Então, clause, essa palavra clause, no português significa oração. As conditional sentences são formadas por duas orações. A if clause, que é a oração condicional, e a main clause, que é o teu resultado. Dependendo de qual oração condicional, nós teremos um resultado X para aquela condição que a gente colocar. Então, na aula passada, nós estudamos a zero conditional, que são aquelas condições que vão me dar um resultado real, formada de simple present mais simple present. Nós estudamos também a first conditional, que são aquelas situações que vão me dar uma condição e vão me trazer um resultado muito provável de acontecer. Hoje nós vamos estudar a second conditional, que é aquela condição que vai me dar, é uma condição irreal no presente, que vai me dar um resultado irreal no presente ou no futuro. Também vamos estudar a third conditional, que é aquela situação irreal no passado, que vai me dar um resultado irreal no passado. Vamos ver um por um. Acompanhe aqui comigo no slide. Second conditional, então é um present unreal. Aqui eu estou imaginando uma situação que no meu presente não está acontecendo. É só uma imaginação minha que vai me dar um resultado também irreal no presente ou no futuro. Acompanha comigo o exemplo para você entender o que eu estou falando. If I had money, I would travel everywhere. Então, se eu tivesse dinheiro, eu viajaria para todos os lugares. Realidade, eu não tenho dinheiro, então eu não viajo para todos os lugares. Você entendeu a situação irreal que a gente cria? A gente só imagina uma situação hipotética no presente e vai me dar um resultado hipotético também, ou no presente ou no futuro. Olha o segundo exemplo aqui no slide. If my parents were celebrities, they would be very famous. Então, se meus pais fossem celebridades, eles seriam muito famosos. Realidade, meus pais não são celebridades, então eles não são muito famosos. Você entendeu como é a second conditional? É uma imaginação no presente. Vamos ver mais exemplos para você entender melhor. If I were you, I wouldn't do that. Então, se eu fosse você, eu não faria isso. Olha aqui, o rapazinho está tentando entrar numa porta que tem uma caveira e ainda tem um aviso assim, cuidado. E ele está entrando. Aí o colega dele fala, ó, se eu fosse você, eu não entraria nessa porta. Lembrando a você, coloquei aqui no slide para chamar a tua atenção, porque a conjugação do verbo to be no passado com I, she, he, é I was, she was, he was. Lembra? Só que quando a gente fala de conditionals, na second conditional, a forma correta de conjugar esse verbo com I, she, he fica were, tá? Alguns gramáticos, eles já aceitam was na formação da second conditional, mas é a forma informal de se falar I was. So, if I was you, I wouldn't do that, seria a forma coloquial, que as pessoas falam no dia a dia, mas na gramática, na norma culta da língua inglesa, a gente fala if I were.
O outro exemplo ali. If I went to Mars, I would meet a Martian. Então, se eu fosse para Marte, eu falaria com um marciano. Você percebeu? Ele não foi a Marte, ele só está imaginando que se ele fosse, ele falaria com um marciano. Vamos fazer um exercício para ver se a gente entendeu melhor isso? Então, a formação da second conditional, lembrando a você, é que a forma da conditional clause vai vir no past simple, simple past. E o meu resultado, que é o main clause, vai vir com a forma would e mais o verbo na forma base dele do assunto que eu estiver falando no meu exemplo. Olha, aqui tem um exemplo no exercício para você acompanhar. If I had longer summer holidays, I would travel more. Então, se eu tivesse feriados de verão mais longos, eu viajaria mais. Então, a verdade é que eu não tenho feriados longos, então eu não viajo mais. Eu só estou imaginando se eu pudesse ter um feriado mais longo. Eu viajaria mais. Então, nesse exercício do slide, você está livre para poder montar o seu resultado da forma que você imaginar. Já que ela é uma situação imaginária, né? A second conditional. If John did more exercise, então, se John fizesse mais exercícios, o que aconteceria com ele? Você tem que colocar he would, e aí você põe a imaginação que você tiver sobre essa situação. He would be healthier. Ele seria mais saudável. Se John praticasse mais exercícios, ele seria mais saudável. 3. If Mrs. Smith spoke Chinese, se a senhora Smith falasse chinês, o que aconteceria com ela? She would travel to China. Ela viajaria para a China. Aqui você tem várias formas de imaginar uma situação. Tá livre o exercício para você preencher com a sua imaginação. Eu estou dando sugestões aqui no slide. If I won $1 million, olha essa que legal. Se eu ganhasse $1 milhão, o que eu faria? I would buy a beach house. Eu compraria uma casa na praia. Você compraria uma casa na praia? Eu sim. E olha aqui embaixo, a oração, no exemplo 5, ela está me dando já o meu resultado. Eu tenho que montar aqui a minha condição, que vai vir no simple past, porque aqui já está me dando o resultado. You could live for 150 years. Então, você viveria por 150 anos. Qual é a minha condição para eu viver por 150 anos? If you were a tortoise, se você fosse uma tartaruga, você viveria por 150 anos. Porque as tartarugas, elas vivem mais ou menos essa média de idade. Vamos passar para third conditional agora, que continua falando de situações imaginárias, só que agora a gente não vai mais falar de presente. Vamos falar do passado, vamos imaginar uma coisa que aconteceu lá no passado, e por conta que não aconteceu lá, eu não vou ter resultado X lá também. Tá? A second é presente com resultado de presente ou futuro. A second é resultado passado, de passado ou futuro. A third é de passado com resultado lá no passado também. Então vamos ver aqui, ó. The third conditional uses past perfect e o resultado vai vir com would, have e o verbo do assunto da minha frase no past participle. Aqui você vai ter que ter um pouquinho mais de conhecimento para montar essa frase de conditional. É por isso que esse assunto a gente estuda no 3º ano do ensino médio, porque te exige que você tenha um domínio dos tempos verbais da língua inglesa. Como eu sei que vocês são ótimos alunos, que vocês dominam os tempos verbais, eu sei que isso aqui vocês vão tirar de letra. Olha só, você vai usar na oração condicional past perfect e na minha oração de resultado would have e o verbo do assunto no particípio. Exemplos. If she had studied, she would have passed the exam. Então, aqui agora eu estou falando de uma situação irreal, imaginária, lá no passado. Se a segunda eu falei de presente, na terceira eu vou falar de passado. O que eu falei aqui no meu exemplo? Se ela tivesse estudado, ela teria passado na prova. Ou seja, ela não estudou e ela não passou. As duas situações aconteceram lá no passado. O outro exemplo.
If I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. Então, se eu não tivesse comido tanto, eu não teria passado mal. Então, a verdade é que eu comi muito e que eu passei mal. As duas situações aconteceram lá no passado e eu estou dando uma imaginação se aquela coisa não tivesse acontecido. Outro exemplo. If I had gone to the beach, I would have made sandcastles. Se eu tivesse ido à praia, eu teria feito castelinhos de areia. Não fui à praia, não fiz castelinhos de areia. É só uma imaginação. Mais exemplos para você entender. If it had started to rain, the picnic would have been cancelled. Olha aqui a situação irreal. Se tivesse começado a chover, o piquenique teria sido cancelado. Mas não começou a chover e o piquenique não foi cancelado e a gente curtiu demais o momento. O outro exemplo. If I had not forgotten his number, I would have phoned him. Então a mocinha ali está dizendo que se ela não tivesse esquecido o telefone, o número de telefone dele, ela teria ligado para ele. Então ela esqueceu e não pôde ligar. Vamos fazer exercício? Praticar com a ideia. Lembrando para você que a if clause na third conditional vem no past perfect e o resultado vem com would, have e o verbo do assunto no participle. Vamos lá. If, então aquele verbo ali study tem que vir no past perfect. E o verbo not fail ali na forma negativa tem que vir no would have, mas no particípio. If he had studied more, he wouldn't have failed. Então, se ele tivesse estudado mais, ele não teria fracassado. 2. If, vou colocar aquele primeiro verbo no parêntese no past perfect, porque vai ser minha oração condicional, no past perfect de terceira condição. E o meu resultado, aquele segundo verbo no parêntese, eu vou colocar no would have e ele no particípio, o verbo come no particípio. Vai ficar assim. If I had known you were waiting here, I would have come earlier. Então, se eu tivesse sabido que você estava esperando aqui, eu teria chegado, eu teria vindo mais cedo. A 3. Mary, aqui já está me dando o resultado. Então, essa clause aqui vai vir com would, have e o primeiro verbo que é o call no participle. Então, Mary would have called you. A Mary teria te ligado se ela... Essa condição de ser vem no past perfect, segundo verbo no past perfect. If she had your number. Então, a Mary teria te ligado se ela tivesse o teu telefone, teu número de telefone. 4. We já é resultado. Então, would have no mais o verbo no particípio, aquele verbo go ali no particípio. Bora montar. We would have gone to the beach if the weather, aqui é a minha oração condicional, vou usar o verbo to be ali no past perfect. Vai ficar assim, ó. Had been nice. Então, nós teríamos ido à praia se o tempo tivesse bom. Último exercício. My mother, aqui já é meu resultado. Então, vai ficar would have e o verbo cook no particípio. Vamos montar. My mother would have cooked more food if she, aqui ó, minha condição, então vai vir no past perfect. If she had known they were coming. Minha mãe teria cozinhado mais comida se ela soubesse que eles estavam vindo. Então, a aula de hoje foi essa segunda parte de condicionais. Você viu como foi fácil? A gente viu duas situações hipotéticas. Uma que a gente fala de presente, uma situação hipotética no presente, que não está acontecendo, na verdade, mas eu só estou imaginando. E o meu resultado no presente ou no futuro, que é a second conditional. E o outro foi a third conditional, que eu estou imaginando uma situação lá no passado que não aconteceu e que me deu um resultado também irreal lá no passado.
Então a aula de hoje foi isso. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, lá tá cheio de exercícios para vocês, mais atividades complementares para vocês entenderem melhor a matéria. Também tem videoaulas e eu espero vocês numa próxima aula de inglês. Tchau!